Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. Provérbios 12, versículo 8 diz o seguinte: cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará sempre em desprezo. À luz da psicologia moderna e parte das ciências humanas, as ações e reações dos homens se dão como consequência de fatores externos e internos. Fatores externos são de natureza ambientais. Fatores internos dizem respeito ao próprio indivíduo. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33, diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui vale um conceito sociológico que diz: o homem é produto do meio em que vive. Fatores individuais, a Bíblia vai falar o seguinte, que do coração do homem, próprio Jesus foi quem nos preveniu. Do coração e do interior do homem é de onde procedem os maus pensamentos, maus desígnios, sentimento de ódio, de inveja, dolo, blasfêmia, loucuras, etc. Mas o Salomão vai falar o seguinte, e lembrando que o Salomão foi escrito 900 anos antes de Cristo. O Salomão, ele não entra em contradição com o pensamento moderno. Ao contrário, ele vai dizer o seguinte, que a partir do entendimento, da inteligência, da sabedoria, da forma como se está usando o coração, e por coração, inteligência e entendimento, pressupõe termos sinônimos. Coração, por exemplo, são as emoções, os sentimentos, pensamento, desejos. Inteligência. Existem duas conotações para a inteligência. Inteligência é a capacidade de aprender. Inteligência também, segundo a origem etimológica, interdentro-ligência e gerência. Quer dizer, é o indivíduo que gerencia a si mesmo. Entendimento é a capacidade ou faculdade responsável pelo pensamento. Muito bem. Lá em 16 de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz o seguinte: antes aquele que governa a si mesmo do que aquele que toma uma cidade. O Salomão, ele vai deixar claro o seguinte, que na medida em que se vai usando o entendimento, a sabedoria, que aliás o livro de Provérbios, ele divide os homens em duas categorias, sábios e tolos, sensatos e insensatos. Na medida em que o homem vai administrar o seu coração, a sua inteligência, o seu entendimento, de forma coerente, lógica e de forma a entrar em harmonia com Deus, com seus valores e princípios, ele vai ser recomendável, ele vai ser louvável. É essa expressão que ele usa, louvável. Mas se o indivíduo faz uso da sua cabeça, da sua inteligência, do seu coração, de forma estúpida e insensata, ele vai ser irrecomendável, desprezado, repugnável. É isso que o provérbio está falando aqui, no 12:8. Muito bem. Isaías, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. O 16, na parte B, diz o seguinte: cessar de fazer o mal. O 17, na parte A, diz: aprendei a fazer o bem. Concluímos que dentro do ser humano existem dois potenciais, tanto para o bem como para o mal. O mal, ele é natural, ele é instintivo. Ele precisa ser cessado, resistido pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder da presença do Espírito Santo. O bem precisa ser trabalhado. E Jesus Cristo é o maior exemplo. Ele que deu exemplo de vida moral e que extrapolou todos os limites, porque ele ensinava aquilo que vivia. Lá em 24 de Lucas está escrito que ele foi um homem aprovado em obras e palavras. Ele nos recomenda a buscar nele um exemplo. E diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para concluir, Provérbios de número 4, versículo 23. Sobre tudo que se tem ouvido, ou sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração, nesse caso aqui, os pensamentos. Nós devemos tomar cuidado com a forma com que estamos pensando,
sentindo e assim por diante. Ou seja, sejamos administradores da nossa própria cabeça, com ajuda e auxílio daquele que é a cabeça de todo homem, Jesus de Nazaré. Deus nos abençoe. Amém.